Graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os amados irmãos, amém? Quero deixar uma palavra para os irmãos aqui que está na Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 14. Mas eu quero que os irmãos meditem nessa palavra. A Bíblia diz que no capítulo 11 de 1 Reis ainda, que naquela época Salomão, ele pecou contra Deus amando as filhas de Faraó, as Etéias, as Amonitas, as mulheres de outras etnias que Deus não tinha concedido. E a Bíblia diz que por causa disso, Deus tirou o reino da mão da casa de Davi, que eram as 12 tribos. E a Bíblia diz que vai um profeta por nome Aías diante de Roboão, filho de Salomão, neto de Davi. E ele estava com as vestes novas, e a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes em 12 pedaços, simbolizando as 12 tribos de Israel. A Bíblia diz que ele rasgou as 12 partes da sua roupa e deixou 2 na mão de Roboão, filho de Davi, e 10 dessas 10 tribos, simbolizando as 10 tribos, ele entregou na mão de Jeroboão. Jeroboão, ele assumiu as 10 tribos de Israel e somente 2 tribos ficou na casa de Davi. E a Bíblia diz que por amor a Davi, Deus deixaria 2 das tribos na mão, 2 reinos na mão do neto de Davi, a saber Roboão, filho de Salomão. A Bíblia diz que só que Jeroboão, com medo que o povo fosse, porque naquela época o povo tinha que ir para Jerusalém, porque o templo era em Jerusalém, o povo teria que se deslocar para Jerusalém, para assim prestar culto de adoração a Deus no templo que foi construído por Salomão e consagrado a Deus. A Bíblia diz que Jeroboão, com medo disso, que isso acontecesse, ele constrói 2 bezerros de ouro e de prata e coloca nas 2 entradas, nas 2 saídas ou entradas da cidade onde ele estava. E a Bíblia diz que ele na entrada de Betel, ele colocou 2 bezerros de ouro, para que o povo não fosse adorar a Deus no templo, com medo ele, pensando ele, a Bíblia diz, pensando ele que assim o povo iria voltar de novo para a casa de Davi e o mataria. Aí a Bíblia diz que levantou-se um profeta, Deus enviou um profeta, no capítulo de número 13, e a Bíblia diz um profeta desconhecido do anonimato, ele vai até a Jeroboão, que estava queimando incenso na casa de Deus, no altar. E a Bíblia diz que fazendo isso, a Bíblia diz que ele, naquele momento, o profeta entrou e viu Jeroboão queimando incenso e fazendo sacrifício a Deus. Mas só que o sacrifício de Jeroboão não era somente para Deus. O sacrifício de Jeroboão estava sendo feito para outros deuses também. Estava adorando bezerro de ouro, estava adorando bezerro de prata, que ele mesmo fez com a sua própria mão. Irmão, ele perdeu a confiança em Deus, porque se Deus levou um profeta até ele e disse a ele que assim diria o Senhor, que o Senhor estava entregando aquelas 10 tribos, aqueles 10 povos nas suas mãos, não teria por que Jeroboão temer. A Bíblia diz que temendo ele faz esses 2 bezerros e faz com que o povo caia no pecado da idolatria, que é um dos pecados que fere os princípios de Deus, que se você olhar Ezequiel capítulo de número 8, a Bíblia diz que as imagens, as adorações a imagens, as esculturas de imagem, a qualquer símbolo na terra ou no céu, seja embaixo dela, a Bíblia diz que é o ciúme dos ciúmes de Deus. Deus tem ciúmes da minha e da sua adoração. A Bíblia diz que fazendo isso o profeta vem até o altar e profetiza contra o altar e não contra Jeroboão. O que mais me chama a atenção é que na minha perspectiva, no meu pensamento, o profeta deveria profetizar contra o sacerdote, contra o rei Jeroboão. E ele profetiza contra o altar, dizendo: altar, altar, assim diz o Senhor, um menino nascerá de ti, chamado Josias, e esse será forte e governará a casa do Senhor, e as cinzas de ti se derramará.
A Bíblia diz que quando ele acabou de profetizar, Jeroboão disse, mete mão e pega, mandou que o soldado prendesse ele. Só que quando o soldado vai para prender o profeta, a Bíblia diz que a mão de Jeroboão ficou ressecada, ela ressecou. E a Bíblia diz que Jeroboão pediu ao profeta que orasse a Deus, para que Deus tornasse a mão dele limpa de novo. E a Bíblia diz que o profeta orou e a mão de Jeroboão tornou-se limpa novamente. E o profeta foi embora. E a Bíblia diz que o altar se fendeu e a cinza que estava em cima do altar se derramou. Por quê, irmão? Porque um altar cheio de cinza, quem conhece o livro de Levítico sabe que a Bíblia diz em Levítico 13, 6:13, que o fogo arderá sobre o altar e não se apagará continuamente. Então as cinzas, ela não deixa o fogo pegar. As cinzas, ela impede que o fogo se acenda. A cinza, se você estiver fazendo vamos botar carvão numa churrasqueira, e se você não abanar, não soprar para que as cinzas saiam de cima, certamente o fogo vai se apagar. E o fogo estava se apagando de cima do altar, e Deus não queria que o fogo se apagasse de cima do altar. E para que isso não acontecesse, se o sacerdote não estava removendo as cinzas, Deus quebrou o altar para remover as cinzas de cima dele. É preciso às vezes quebrar o altar para a cinza ser removida, para sair de cima. Cinza representa coisas que passaram. Cinza, ela representa aquilo que o vento levou. Cinza representa esquecimento, coisas que não prestam mais, que só presta para que o vento leve e sobe para bem longe da gente. E a Bíblia diz que nesse período, Jeroboão preocupado, e a Bíblia diz que no capítulo 14, que Jeroboão, o filho de Jeroboão adoeceu, Abias, o futuro rei que iria se assentar no trono, estava doente. E Jeroboão chamou a sua mulher e disse, vai até o profeta Aías, que foi ele que profetizara que eu iria ser rei desse povo, e pergunta a ele o que irá suceder. Disfarça-te para que ele não te conheça e vai até o profeta Aías. A Bíblia diz que a mulher, ele disse, toma 10 pães, um bolo e uma botija de mel e procura o profeta Aías. Ela levava 10 pães, um bolo e uma botija de mel para tentar enganar o profeta. E ia disfarçada para que ele não reconhecesse que ela era a rainha, a mulher de Jeroboão. E a Bíblia diz que o profeta Aías já era de idade avançada. E a Bíblia diz que nesse momento ele já estava cego, não enxergava mais por conta da idade. Era uma doença natural que vinha sobre todos os seres naquela época, porque os homens viviam muito, o ser humano costumava viver muito. E devido à velhice ficava cego. Só que a Bíblia diz que antes que a mulher de Jeroboão chegasse na porta do profeta que estava em Siló, Siló era a casa de Deus, lembra? Quando Ana subia para levar sacrifício, que Penina aborrecia Ana, a Bíblia diz que havia um templo em Siló, aonde Elcana era o sacerdote. A Bíblia diz que ali, a Bíblia diz que nesse momento, ela vai a Siló. E quando ela chega em Siló, na casa do profeta, que era a casa de Deus, ela bate na porta. Só que Deus já tinha falado ao profeta, eis que a mulher de Jeroboão está vindo a ti, disfarçada, para tentar te enganar. E ela vai consultar acerca do filho dela, e você vai dizer assim essas coisas a ela. E a Bíblia diz que quando ela chegou na porta do profeta, a Bíblia diz que ela bateu e o profeta disse, entra, mulher de Jeroboão. Por quê? Porque Deus já tinha revelado quem era ela. Deus já tinha desmascarado quem era a mulher de Jeroboão. Às vezes acontece isso na vida da gente, irmão. A gente conhece as pessoas simplesmente pela aparência, pelo que a gente vê. Quando ela entrou, Jeroboão disse, entra porque eu tenho duras novas acerca de ti. Porque Deus disse que a criança não viveria e sim morreria. E ela esperava uma palavra que a massageasse seu ego. Ela foi disfarçada, mas com Deus ninguém se disfarça. Ela foi oculta, ela foi se vestida. Só Deus sabe como aquela mulher se vestiu para tirar a roupa de rainha, para tentar enganar um profeta. Às vezes as pessoas são assim. Elas se vestem de uma coisa na sua frente,
Na igreja parece ser até crente, muitas vezes não é. Se veste de crente na igreja e na rua anda de qualquer jeito. As suas roupas na igreja são santas, mas na rua anda toda vestida de lascívia, com roupas apertadas, coladas no corpo. Querido, tem pregador hoje em dia que está envergonhando o altar, e Deus vai quebrar o altar e remover essas cinzas de cima. Eu me envergonho às vezes dos pregadores, não do evangelho. O evangelho eu me orgulho, como disse Paulo, não me envergonho do evangelho, mas alguns pregadores de calcinhas apertadas, de manequins de Ken da Barbie, pegando as modas dos pagodeiros do mundo, de calça colada no corpo, e sobe em cima do altar. Deus vai quebrar o altar e vai remover esses pregadores que andam na lascívia de cima do altar, com jeitos afeminados, roupas afeminadas em cima do altar. Para mim é uma vergonha. No ministério que eu congrego, graças a Deus, nunca vi aqui, pelo menos na igreja que eu congrego aqui, Comunidade Evangélica do Senhor Jesus Cristo Costa Azul, subir. Amigos meus já vieram pregar e sabem disso que eu estou falando, e vai ouvir essa mensagem. Eu já falei, quando vier aqui na igreja, não use suas calças muito apertadas. Existem alguns que engordaram, estão na prova natural, não tem como comprar outra, a gente tolera. Agora existem algumas pessoas que estão comprando as calças tudo apertadinha, coladinha no corpo, e sobem no altar para profetizar. Outros não tem nem vergonha na cara, querido, de subir no altar de Deus, todo colado, trabalhado na lascívia, com modas de pagodeirinhos do mundo. Deus não precisa das coisas do mundo para ganhar o ímpeto na casa dele. Me mostre Daniel sendo contaminado pela Babilônia para ganhar a Babilônia para Deus. Me mostre José sendo contaminado pelo Egito para ganhar o Egito para Deus. Eles não se contaminaram, eles sabiam o Deus que eles servia. E o altar de Deus está sendo contaminado por esses pregadorzinhos que chegam no altar de Deus. Pessoas como eu, querido, se você olhar meu corpo é magrinho, olha para isso, todo magrinho. Aí eu boto uma roupa colada, vai dizer que é necessidade, querido? Vai dizer que isso é necessidade? Querido, pelo sangue de Jesus Cristo, que Deus tire essa nojeira de cima do altar, que Ele venha fender o altar para as cinzas se remover. A mulher de Jeroboão também, ela tentou se disfarçar. Tem muitas pregadoras também disfarçadas aí. Pessoas que estão na frente da obra, bota roupa santa, quando chega na rua tá com a roupinha toda colada da coto, fazendo o mundo inteiro pecar, e de noite vai colocar a mão no coração, levantar para cima e dizendo que é santa, que está ali. Toma vergonha na cara, meus irmãos. Vamos aprender a ser crente, vamos buscar como tempo antigamente. Essa semana eu cheguei, olhei, eu vi o meu bispo, o meu pastor, eu fiquei feliz. Ontem mesmo, Santa Ceia, de ver a postura do homem de Deus, com terno, paletó, gravata, calça, todo bem vestido, um exemplo para a sua igreja. Agora tem muitos pregadores, principalmente os missionários itinerantes, os jovens que estão vindo aí. Um dia desse eu fui no culto, eu fiquei envergonhado de ver a roupa do pregador. Eu pensava até que era uma calça da Copa, de ver um homem daquele vestido com aquela roupa. Estava assim, com um blazezinho por cima, uma camisazinha, uma gravata, mas a calça de baixo eu pensava até que era a roupa da Copa. Quando cheguei perto que eu olhei, era uma calça jeans, o cara magrinho, a roupa toda colada no corpo, irmão. Deus vai quebrar o altar e vai remover essas cinzas de cima dele. Deus não quer. Querido, quer fazer, faça lá fora, faça na sua casa, faça aonde você quiser, mas na casa de Deus, essa canalice não vai ficar. Deus vai chamar este povo a uma prestação de conta. Amém, meu irmão? Que Deus em Cristo abençoe, que não deixe essa mensagem passar batido. Não deixe essa mensagem morrer. Quem está falando aqui é o evangelista Leandro. Eu congrego na comunidade evangélica do nosso Senhor Jesus Cristo, do Costa Azul, a qual a direção é da missionária Branca, e o pastor presidente é o bispo Aldenor de Deus. Eu tenho um pastor, eu tenho um dirigente, eu tenho vida com Deus, tá vendo? Outra hora eu me perdi no mundo aí, mas voltei. Jesus me resgatou e hoje eu vou falar, eu vou denunciar essas doenças de cima do altar, da frente da obra, das bordas do altar do Senhor. Deus, quando chamou Arão, a Bíblia diz que Deus disse: Arão, diga a seus filhos que quando ele vier na minha casa, que ele vista roupas santas, roupas decentes, a indecência em cima do altar. A Bíblia diz que quando a profecia se cumpriu, que Josias foi rei, ele matou todos que estavam dessa forma em cima do altar mesmo de Deus. Amém, meu querido? Que Deus em Cristo abençoe e que essa mensagem sirva para muitos pastores, dirigentes de igreja, olhar o que é que você está colocando em cima do altar de Deus.
Porque se um dia for da vontade de Deus e eu dirigir uma obra e chegar assim, o irmão sabe, ele pode até falar de Jesus, mas vai falar lá no banco, vai falar lá embaixo. Porque no altar ele não vai subir com essa roupa colada no corpo, definhada, toda desenhada. Tem crente, eu vi pastores magrinhos, que nem eu, que eu sou magrinho, com a roupa toda colada no corpo, não tem nem vergonha na cara de sair com seus escambitos, uma perna fina, toda colada, que minha perna é fina, também não eu, né, irmão? Minha perna não é fina, eu tô falando, mas ó, longe de mim, no dia que eu estiver desse jeito, que Deus me prepare e me tire da terra. E no dia que o meu pastor, que eu sei que ele nunca vai fazer isso, se ele andar desse jeito, eu mudo de ministério. Que Deus em Cristo abençoe você e que essa mensagem sirva de reflexão para os pastores e todos os dirigentes de igreja.